O processo de reencarnação na formação dos povos de Exu. Para compreendermos a presença e a função de Exu na vida dos seres humanos, alguns conceitos são deveras importantes. Os seres que compõem as linhas e povos de Exu são espíritos, pois possuem todas as faculdades mentais e vivem em outro estágio da forma corpórea. Todavia, já habitaram matérias densas, corpos, e por inúmeras vezes foram parte da história material na Terra. Esse processo de vida e morte, física, denomina-se reencarnação. O processo de reencarnação, também chamada de transmigração ou metempsicose, é um assunto deveras complexo, pois nem todos concordam com os mesmos parâmetros. Porém, a quimbanda brasileira enxerga a reencarnação de uma forma completamente diversa da grande maioria das correntes espiritualistas. Partimos do resumidamente, karma significa um grupo de ações que geram determinado resultado, ou seja, trata-se da visão espiritual da lei da física de ação e reação. Neste ponto, Mister se faz o entendimento da influência moral, pois segundo a lei karmática, se o homem praticar o mal o receberá sob mesma intensidade, se praticar o bem recebe-o da mesma forma. Portanto, os conceitos de bem ou mal são relativos e condicionados à cultura, costumes e ética de cada povo, bem como à religiosidade. O livro sagrado tibetano Bardo Thodol, popularmente conhecido como Livro dos Mortos, expressa que aqueles que acumulam muito karma negativo ver-se-ão completamente aterrorizados por demônios carnívoros, rakshas, ao passo que os que acumularem bons karmas experimentarão as delícias e prazeres inenarráveis. Isso será competência de Yamaraja ou Dharmaraja, o juiz dos mortos, que examinará os atos passados das pessoas com a ajuda de seu espelho narrador. Em seguida, segundo seus méritos ou suas faltas, o indivíduo será encaminhado para um dos 6 reinos, Lokas, para renascer, ou em casos de plena iluminação as portas do útero da vida serão fechadas impedindo a reencarnação. No hinduísmo esse processo se chama moksha, a salvação de Sansara. O conceito tibetano assemelha-se em alguns aspectos ao orfismo grego, sek. Vi antes de Cristo, que pregava sobre a mortalidade da alma que, ao reencarnar, era dividida e aprisionada no corpo físico. Segundo os atos de seus adeptos, a alma ia para um suposto paraíso, Elísio, ou para uma modalidade de inferno. O karma gera nos homens o efeito Sansara, que nada mais é do que o contínuo renascimento da alma pós-morte física seguindo a linha temporal cósmica. Talvez essa visão cíclica tenha vindo após a observação dos povos antigos acerca da linearidade que após séculos foi exaltada pelas religiões monoteístas. Existe divergência com relação ao posicionamento físico e temporal dessa transmigração, todavia, certo que necessariamente ocorrem em universos cósmicos. O sistema kármico é tão complexo que uma simples insatisfação pode resultar em longos anos numa próxima reencarnação. Mas, antes de reencarnar, o ser cósmico terá todas as suas lembranças apagadas para receber um novo invólucro material. Segundo a doutrina espírita kardecista, o ser humano ao desencarnar não pode permanecer com as memórias de vidas passadas sob pena de viver em supostas prisões ou mesmo a ir adiante a situação atual. Exemplos como o remorso de antigos crimes e atitudes cometidas, a continuidade de desafetos, situação financeira, intelectual ou física pior do que na vida anterior, a retomada dos possíveis vícios vivenciados, o apego aos laços familiares, enfim, a reencarnação garante o bom funcionamento do sistema, evitando embates sequenciais que enfraqueceriam a emissão energética e o contínuo estado hipnótico. Afinal, o descontentamento pode existir, porém, a proliferação de ideias libertadoras torna-se um problema dentro do escravismo. A revolta contra o Criador e o sono hipnótico faria com que os seres humanos se afastassem das correntes religiosas e, muito possivelmente, se tornassem seres agnósticos ou ateus desprovidos de dogmas e ética religiosa. Na mitologia grega, as águas do rio Letê, ao serem sorvidas pelas almas, apagavam todas as lembranças e insatisfações, mantendo-as no estado hipnótico de melancolia até o momento de reencarnarem. Isso demonstra que o homem de barro hipnotizado e alienado deve continuar nesse estado letárgico sem direito à ascensão e libertação espiritual consciente. Todo dogma, ponto religioso indiscutível, ou rígida conduta ética causa no homem uma estagnação, pois não existe horizonte a ser desvendado. Um exemplo clássico de aprisionamento é descrito nos ditames bíblicos no livro de Êxodo. Os 10 mandamentos são um conjunto de regras usadas para cercear, manipular e conduzir o povo. Se o homem,
cuja personalidade está enraizada em tais leis. Cobiçar uma linda mulher comprometida será punido pela sua própria consciência e, se esse sentimento tomar rumos condenatórios, certamente estará criando um novo karma para si. Qualquer situação que fugir ao código bíblico faz com que o homem aprisionado se perca nas sendas e torne-se alvo para punições e temores. Esse homem fiel é um ser manipulável, um gado que vagueia nos lindos campos cercados e só tem direito de procriar e trabalhar para subsistir. Nem sempre libertar um escravo é simples, pois milênios de escravidão suprimem a liberdade de tal forma que o espírito reencarnado acredita que a conduta religiosa está correta e justa e que nada mais serve como parâmetro na busca pelo divino. Certamente esse homem será vítima dessa cegueira e vagará melancolicamente no pós-morte aguardando uma nova oportunidade de estar na matéria. A escravidão faz parte da construção do mundo material, assim como o sono profundo, motivado por inúmeras fontes, impede o esclarecimento acerca de tais prisões. Esse é o principal foco que os povos de Exu combatem, a inércia e o aprisionamento dos seres humanos. Como já descrito em outros textos, os espíritos que receberam o título de Exu ou Pombagira foram arrebanhados pelos reis e rainhas das sagradas 7 legiões em algum momento de transição no processo pós-morte. Foram instruídos e treinados nas mais variadas artes mágicas, receberam a abertura de toda a memória ancestral e conseguiram burlar os vórtices da reencarnação,